O Brasil acaba de vencer o Japão, um jogo absurdamente difícil e tenso, onde ficou muito visível que o fato da gente estar com medo de jogar contra o Japão fazia sentido. É um medo bem justificável, um medo que se explicou logo no começo do jogo, quando a gente não encontrou facilidade para jogar, a gente não encontrou espaços para entrar na defesa do Japão e, muito pelo contrário, eles começaram a encontrar espaços no nosso meio-campo. Um meio-campo que, apesar de ter melhorado com 3 jogadores e ter se solidificado de alguma forma com uma sequência de 2 jogos, uma escalação repetida, com aparentemente esse sistema ter ganhado uma forma mais sólida, mas o Japão não sofreu para encontrar esses espaços e facilmente dominar o jogo, essa é a verdade, no primeiro tempo. E aí se tornou meio que um filme de terror a partir do gol dos caras. Eu tô aproveitando que peguei férias e tô na praia para sair dar uma arejada, que foi o que eu precisei fazer depois do jogo, assim, apesar de, claro, depois de muita felicidade, muita emoção, de muita adrenalina, poder vir aqui dar uma espairecida, porque é o que eu precisava, assim, sair, dar uma olhada no mar e refletir um pouco sobre o que aconteceu, agradecer um pouco pelo que aconteceu também, que foi a vitória do Brasil. A Copa não podia terminar hoje, não podia. Logicamente que a Copa ia continuar, mas esse foi apenas o segundo jogo de mata-mata dessa Copa do Mundo, uma Copa belíssima que promete muito ainda. Então, assim, para nós brasileiros, né, quando a gente é eliminado da Copa, se é que isso acontece, não que precise acontecer, mas quando isso ocorre, o brilho se esvai. Então, a gente não merecia isso. Acho que a participação brasileira tá muito, assim, se não é a mais brilhante, tá muito marcante, tá muito, o Brasil tá numa vibe legal, sabe? Esse grupo do Brasil é um grupo que tem muito sangue no olho, como há muito tempo a gente não via, no sentido de jogadores que estão felizes em estarem ali vestindo a camisa da seleção brasileira e jogadores que não estão assim pesados, não estão marcados negativamente, assim, se criou um grupo muito bacana. É legal acompanhar essa seleção brasileira. É um time que tem confiança ao mesmo tempo que tem um certo nível de nervosismo, de emoção. Parece que todos estávamos sentindo a mesma coisa no primeiro tempo, assim como os jogadores estavam sentindo um nervosismo, uma frustração muito grande com o resultado que não estava acontecendo, a torcida da mesma forma. Acho que todo mundo estava com esse sentimento assim engasgado, nervoso, a coisa não acontecia e depois fluiu. Acho que o Ancelotti foi brilhante hoje, além de, logicamente ele teve sorte, ele fez algumas escolhas que deram muito certo e isso assim se deve à sorte do treinador, mas essa sorte acompanha os competentes, acompanha aqueles que têm conhecimento para obter a sorte no momento decisivo. Então ele foi muito bem, inquestionável que a partir de agora as escolhas que ele fizer para as posições que o Brasil tem dúvida, porque na hora do jogo ali não deu nem para querer se preocupar com isso. Ah, o Paquetá sentiu, o Casemiro sentiu. Lógico que é preocupante, mas na hora assim a gente não sabia se haveria o amanhã. Então não chegaram a se tornar preocupações na hora, mas agora já passam a se tornar preocupações. Paquetá, Casemiro, será que tem condições de jogo? Será que não tem? Será que o Rafinha volta? Será que não volta? Muito provavelmente o time que entra em campo no domingo contra a Costa do Marfim ou Noruega vai precisar ter uma modificação por lesão. Tomara que não, mas é bem provável. E a partir de agora, cara, o que o Ancelotti escolher, nós vamos apoiar, como já vinha sendo.
mas agora com ainda mais afinco, com ainda mais confiança nas decisões dele, mesmo que essas decisões possam parecer não fazer sentido, assim como não pareceu fazer sentido nenhum colocar o Martinelli centralizado e voltar com o 4-2-4 e não tirar o Casemiro, e a coisa deu certo. Foi assim, os dois jogadores que ele bateu no peito e pagou para ver foram ainda por cima os que fizeram os gols da classificação. Então, assim, emocionalmente, não poderíamos ter passado por um teste mais difícil. Acho muito improvável que aconteça uma situação semelhante à que aconteceu no jogo de hoje. Obviamente que a gente pode passar de novo por viradas, que a gente pode passar de novo por provas ainda mais complexas no sentido de ir para uma prorrogação, de ir para os pênaltis. Mas assim, uma coisa como a de hoje, no sentido de, cara, um desconforto, assim, uma incredulidade de que o Brasil pudesse se despedir tão cedo de uma Copa do Mundo em que a gente vem construindo uma história potencialmente tão bonita, não vai acontecer. Porque se a gente passar por essa dificuldade de novo, vai ser mais pra frente, vai ser em fases mais avançadas, onde vai fazer mais sentido passar por esse tipo de desespero do que agora tão cedo. Um segundo jogo de mata-mata, onde ainda existem 31 seleções classificadas, o Brasil cairia antes dos 30 classificados. Ainda haveriam 30 classificados. Lógico, tem uma situação de mata-mata que vai nos deixar com 16 seleções, mas ainda haveriam 30 seleções vivas e o Brasil estaria fora. Isso seria bem absurdo, seria bem doloroso, embora a gente tenha passado muito perto disso e o Japão tenha merecido, não a classificação, porque a partir do momento que cruzou com o Brasil, enfim, que bela história, mas ficariam pelo caminho muito provavelmente. Mas o Japão é uma seleção que poderia muito bem estar entre as 32, entre as 16, e certamente vai seguir incomodando para as próximas Copas. Mas que bom que essa história deles ficou por aqui em 2026 e que a nossa do Brasil seguiu. Acho que a gente, embora tenha algumas perdas bem significativas no meio de campo, tomara que não, repito, mas é muito provável, e é um setor onde temos difícil reposição, mas a gente acumula uma energia, uma resiliência que, olha, vai ser difícil de parar, vai ser difícil de abalar emocionalmente de novo o Brasil nessa Copa do Mundo. Então, ótimo resultado, o importante era passar, e daqui para frente o importante será passar, o importante será avançar. Mas depois que se conclui um jogo com essa carga emocional e que a gente sai vencedor, que bom que foi dessa forma. Enquanto estávamos sofrendo, estava péssimo, mas agora que passou e que deu tudo certo, que bom, porque a gente carrega muita força emocional daqui para frente e vamos lá, extremamente confiantes no que tem por vir por aí.